Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal. Eu particularmente adoro falar sobre isso e eu acredito que a maioria das pessoas também gosta de falar sobre isso, tem muitas dúvidas com relação a isso, mas acaba não falando muito por ainda ser meio que um tabu assim na nossa sociedade. Então o assunto de hoje é libido após o parto. Como que fica, né, a libido após o parto, depois de você ter o seu bebê, como que vai ficar a sua libido. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te pedir já para se inscrever no canal e me seguir no Instagram também, porque lá eu sempre dou uma prévia do que eu vou gravar, peço sugestões de vídeos também, então me segue lá. Mas então, o que é a libido? O que significa libido, né? Segundo o nosso querido Freud, a libido é a energia fundamental do ser vivo que se manifesta pela sexualidade. Ele diz que a libido é a pulsão de vida, que é uma definição assim que eu acredito que seja muito legal e que se encaixa muito bem, né, no significado de libido. É aquela energia mobilizadora que faz a gente realizar as coisas com vontade. A libido é o nosso tesão de viver, né? Só que muitas vezes a libido ela é sugada por outras áreas da nossa vida, né, por várias áreas da nossa vida e acaba sobrando pouca energia pro sexo em si. E durante o pós-parto, né, após a sua gravidez ali, quando você tem o seu nenê, acho que se encaixa muito bem isso de você tem muitas demandas, então a sua energia acaba sendo sugada por várias outras coisas e acaba sobrando pouco pro sexo em si. Você tá tão preocupada com a nova rotina do casal, com a nova rotina com um novo indivíduo ali, né, com um bebezinho, se é o seu primeiro filho, você tá aprendendo ainda como lidar. Então você tá tão focado em outras coisas, né, que acaba sobrando pouca energia pro sexo, você acaba nem pensando muito nisso. E além desse desgaste energético que acontece, existem outras coisas que podem influenciar também a libido após o parto. Uma dessas coisas é a imagem corporal, né, então muitas mulheres, assim, após o parto, até durante a gravidez já tem uma certa preocupação de como que vai ficar o corpo dela após o parto. Muitas vezes acaba não se achando mais atraente, então ela tem essa autoimagem alterada. Ela fica preocupada se o marido, né, se o parceiro ou se a parceira vai ter atração por ela, não sabe o que fazer para ter o antigo corpo, né, o corpo de antes da gravidez, e isso acaba mexendo com a autoestima e também com a libido, né? Se você não está se sentindo bem com o seu próprio corpo, fica difícil de você pensar em ter uma relação sexual, pensar em ter a intimidade com alguém. A autoestima ela acaba afetando muito, né, a nossa libido, o nosso desejo sexual. A gente acaba não ficando tão à vontade assim para transar quando a gente não se sente bem com o nosso próprio corpo. Com relação ao corpo também, outra preocupação, assim, outra coisa que também pode influenciar a libido é o medo que muitas mulheres têm de ficar com a vagina frouxa, né? Então, muitas mulheres, principalmente as que têm parto normal, têm esse medo da vagina não ser mais a mesma e isso acabar alterando ali o prazer, né? Acabar alterando a relação sexual. E, na verdade, a verdade é que se realmente não tiver um preparo ali do assoalho pélvico, pode ocasionar, assim, uma frouxidão na vagina. Então, por isso também é muito importante preparar o assoalho pélvico para que essa musculatura se recupere muito bem e você não tenha perigo de ter essa sensação de vagina frouxa. Outro fator que influencia demais na libido após o parto, eu diria que é um dos fatores que mais influencia, assim, né, tem um grande peso, é o fator hormonal. Então, após o parto, há uma queda brusca do estrogênio no nosso corpo. Durante a gravidez tem uma crescente muito grande, né, do hormônio estrogênio no nosso corpo e essa crescente de estrogênio faz com que durante a gravidez a sua libido aumente. Então você fica muitas vezes, é muito comum que você fique com muita vontade de transar durante a sua gestação por conta desse aumento de estrogênio e após o parto, onde há uma queda muito grande, né, desse hormônio, a sua libido também age uma queda muito grande, né, ela sofre uma queda muito grande. E além dessa queda do estrogênio, há também a ação da prolactina, que é um hormônio que está presente quando você está amamentando e esse hormônio também deixa a tua libido lá embaixo, né? Então isso, assim, infelizmente afeta a libido. Você realmente acaba por uma conta hormonal mesmo
mesmo não tendo tanta vontade de transar assim. Então não precisa ficar se culpando muito, achando que a culpa é sua, que você tá sem vontade, que você tá indisposta, ou até às vezes o teu parceiro acha que é uma indisposição tua, que você não tá mais afim, mas na realidade tem vários fatores que influenciam, né? E essa coisa hormonal, assim, é uma coisa que não tem muito como controlar. Então, realmente há essas ações externas que influenciam na libido. Mas eu quero deixar hoje aqui pra você algumas dicas de como recuperar essa libido, para que a sua vontade de manter uma vida sexual ativa vá voltando aos pouquinhos, né? Então, primeira dica é que você dê atenção ao seu sono. É claro que é muito difícil, né? Nos primeiros períodos, assim, é muito difícil você dormir. O seu bebê vai ficar chorando à noite, muitas vezes. Você, no início mesmo, vai ser difícil de dormir, mas é importante que você faça um esforcinho para que você tenha ali algumas horinhas de sono. Eu sei que até parece muito clichê, né? Todo mundo fala, que fala do sono, mas é porque é uma verdade. O sono é muito importante para vários aspectos da nossa vida, para nossa recuperação energética, assim, e também ele é um fator muito grande para a gente conseguir manter a nossa libido em alta. Quando a gente tem uma privação de sono, né? Quando a gente não tem as horas de sono adequadas, a gente acaba criando um estresse e também o nosso corpo ele acaba reservando energia mais para as atividades vitais mesmo, né? O nosso corpo acaba deixando o pouco de energia que a gente tem, acaba deixando para as nossas atividades vitais e acaba deixando de lado a nossa sexualidade. Então é muito importante que você aos poucos comece a adaptar a sua rotina para que você priorize o seu sono. E para isso é importante que você converse, né, com o seu parceiro, com a pessoa que está do seu lado ali, para que te ajude nisso, né? Te ajude com as tarefas ali diárias, com as tarefas com o seu bebê, que você consiga dividir as tarefas da sua rotina para que você tire um pouco essa carga que você vai ter de tantas atividades assim. Então que tenha uma divisão para que você não fique tão sobrecarregada, com o corpo tão estressado assim. Outra dica que eu quero deixar é atividade física regular. Então é muito importante que você tente, durante a gravidez já, né, se você tá grávida agora, durante a gravidez já tente manter uma atividade física regular, nem que seja uma caminhada, 30 minutinhos por dia. Qualquer atividade que você curta, que você goste e que você consiga, que te dê prazer, que você faça todos os dias, assim, ou pelo menos umas 5 vezes por semana. Pode ser uma atividade física leve, mas que te dê prazer, né? Tem que ser uma atividade que você goste, porque quando a gente faz atividades que a gente gosta, a gente libera hormônios, a gente libera endorfinas que são benéficas para o nosso corpo e com isso também a gente consegue aumentar a nossa libido. Então pense nisso, tente incluir atividade física na sua rotina. Se você está grávida desde já tente incluir atividade física, vai ser muito importante e para que você no pós-parto você continue essa rotina, né? Outra dica que parece muito simples, mas é muito efetiva é pense em sexo. Pensar em sexo, pense no que te dá tesão. Então, quando a gente pensa em sexo, a nossa libido ela já começa a ser estimulada. Pense no que te dá tesão e explore o que te dá tesão, né? Se é o tato, se é o toque, se é o cheiro, se é o paladar, você tem que explorar o que te dá tesão para que você busque essas coisas e consiga ser estimulada mais facilmente, que você consiga, quando você está pensando em sexo, é muito mais fácil para você partir para ação ali do que se for algo que nem passa pela sua cabeça durante o dia. Então, tente fazer um esforcinho para você pensar em sexo. E a última dica que eu quero te dar aqui é exercite o seu assoalho pélvico. Então é muito legal o exercício, né? Trabalhar o assoalho pélvico é muito legal porque quando a gente trabalha o assoalho pélvico, quando a gente trabalha essa musculatura, a gente consegue ter uma maior excitação, né? A gente consegue ter uma excitação mais fácil assim e também a gente consegue ter orgasmos melhores e mais intensos. Então, se você está praticando, se você consegue exercitar essa musculatura, o sexo vai ser mais
mais prazeroso. E com isso, quando a gente tem um sexo legal, quando a gente tem um sexo prazeroso, é muito mais fácil da gente querer ter o sexo novamente. Quanto mais legal, quanto mais intenso ele for, você pensou, poxa, foi muito massa, foi muito legal, quero de novo. E quando o sexo é meio mais ou menos, você já não se sente tão estimulada a fazer novamente, né? Se for aquela coisa básica ali, você acaba não ficando tão estimulada assim. Então, exercícios de assoalho pélvico são muito efetivos para a melhora da relação sexual. E eu quero deixar também um aviso, um alerta, né? Uma dica também aqui, é que normalmente quando você está no pós-parto, por conta da questão hormonal, da prolactina, é comum que você tenha um ressecamento vaginal. Então, muitas vezes esse ressecamento vaginal, essa falta de lubrificação, acaba causando dor na relação sexual. Se você tem um sexo assim que é doloroso, que é uma experiência desagradável, o seu cérebro ele vai entender isso como realmente uma experiência ruim e na sua próxima relação acaba ficando ainda mais difícil de ser excitada, né, de ter uma lubrificação e acaba se tornando uma bola de neve onde a cada relação sexual dolorosa ou ruim, o seu cérebro vai programando isso e vai vendo o sexo como uma coisa ruim, né? Então toda vez que você tentar transar, você muitas vezes não vai conseguir ficar excitada e conforme o tempo vai passando, isso pode se tornar até uma disfunção sexual. Então é muito importante que quando você for ter uma relação sexual, que você não pode sentir dor. Então existe esse ressecamento vaginal que causa dor, mas você pode usar recursos para evitar, né, esse ressecamento vaginal, como lubrificantes à base d'água e também exagerar nas preliminares, né? Então muita preliminar e um lubrificante à base d'água para te ajudar nesse período onde você vai estar com esse ressecamento vaginal. O importante é não sentir dor durante a relação sexual, porque a dor durante o sexo também acaba atrapalhando muito a libido. Então, as dicas, o recado que eu queria deixar hoje para vocês é esse. Se você achou interessante, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e se restou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, ou me mandar também lá pelo Instagram, tá? Então, até a próxima, um beijo e tchau!